Fala, seu bisonho, sua bisonha, aqui é o professor Everton Mota, aprovado em 15 concursos públicos e a minha missão agora vai ser corrigir o simulado de processo penal. Vou logo adiantando, a prova estava pesada, hein? Tinha umas questõezinhas que dava para responder de boa, mas tinha outras que tinha que se aprofundar muito. Vê bem, algumas questões aqui, galera, fogem do nível da prova, mas é só para te dar um choque de realidade. Porque às vezes tu diz, direito eu não estudo mais. Eu conheço gente que é assim, porra. Eu não estudo mais direito penal porque eu já sei de tudo. Eu não estudo mais processo penal porque eu já sei. Aí, ó, se arromba. Então, meu amigo, a gente faz o simulado bem pesadinho em algumas questões, que é para você ter esse choque de realidade e você achar que nunca tá bom. Sempre tem que aprender mais, beleza? Por outro lado, tem aqueles bisonhos que se desanimam, né? Vão dizer, eu errei um bocado, eu tô na merda. Foda-se. Isso aqui é combate, é treinamento para o combate, meu amigo. Então o treinamento tem que ser duro para o combate ficar mole, beleza? Vai lá no slide, deixa eu conversar merda e bora começar esta porra. Professor Everton Mota, vou colocar uma canetinha aqui, que toda vez esqueço dessa miséria dessa caneta. E vamos lá para as questões, ó. Meu amigo, que questão grande, terrorista. E essa merda aqui não serve para nada, só para encher o saco, ó. Durante a aula de processo penal na Faculdade de Direito, Universidade Federal XYZ, o professor passou a explicar aos alunos o conceito de ação penal, as espécies, suas características, etc. No final da explanação, o aluno João, aquele bisonho do caralho, procurou o professor de forma reservada para pedir que fossem repetidos os princípios da ação penal privada. Opa! Eu vou até apagar essas outras porcarias aqui que não servem para nada. Vamos lá. Apagar tudo e grifar só o que importa. Princípios da ação penal privada. Já que no momento em que o professor explicava, seu telefone celular tocou e ele não conseguiu prestar atenção no que foi mencionado. Bisonho! Se você tá com o celular na mão e tá igual esse fariseu aqui chamado João, solta o celular, bisonhão. Você disse, é burro. Celular, essa merda aqui, ó. Ou tu usa para alguma coisa útil. Ó, José. Beleza. Um depósitozinho fizeram para mim, opa. Ei! Princípios da ação penal privada. João estava dormindo no celular e não escutou. Aí o que foi que ele fez? Ó? Volta lá no slide para você ler comigo, né? Claro. Após o professor esclarecer a João a importância de não olhar para a porra do celular durante a explicação da aula, ele informou os seguintes princípios. Quais são os princípios da ação penal privada? Ele poderia perguntar só isso. Quais são os princípios da ação penal privada? Só que ele contou uma história do inferno desse tamanho para perguntar a tu quais são os princípios da ação penal privada. Mas vamos lá. Intranscendência. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Intranscendência. Né? A ação penal privada não pode transcender a pessoa do réu, aquele que cometeu o crime. Beleza? Indivisibilidade. Ei! Também está certo. A ação penal privada não pode ser dividida, ela é indivisível. Se você representar contra um, está representando contra os demais, beleza? Mas se você acionar o Poder Judiciário através de uma queixa-crime, né, contra um dos autores, você está acionando contra todos os autores do crime. Então, é indivisível a ação penal. Você não pode dividir, dizer, eu vou entrar com ação penal só contra fulaninho. Se craninho que participou também do crime lá, eu vou deixar de lado. Não, você entra contra o fato, beleza? Volta lá, bisonho. Então, aqui indivisibilidade está certo. Obrigatoriedade. Ei! A ação penal privada, ela não tem o princípio, não é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade é a ação penal pública. O Ministério Público é obrigado a oferecer o quê? A queixa ou a denúncia? Isso, garoto, a denúncia. Quando é ação penal privada, a gente chama de queixa-crime. Quando é pública, a gente chama de denúncia. E só quem pode fazer a denúncia é o Ministério Público na ação penal pública. A ação penal pública
é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Só que aqui ele quer ação penal privada. Quais são os princípios da ação penal privada? Não tem obrigatoriedade, beleza? Então já elimina a letra A, vai para a letra B. Indisponibilidade. Opa, já corta. Indisponível é uma coisa que você não pode abandonar, não pode deixar para lá. E a ação penal privada, ela é disponível. Tira esse in aqui. Ela é disponível. Você pode dispor, você pode desistir da ação penal privada. Então já elimina a letra B logo de cara. Indisponível, tá errado. Aí na letra C, indisponibilidade, já elimina de cara. Ó, brincando, a gente já eliminou 1, 2, 3. Aí você já sabe que a obrigatoriedade também não existe. Já corta aqui, procura se tem obrigatoriedade em outro canto. Opa, não tem mais. Então, eliminando essas 3, sobraram apenas a letra D e a letra E. Vamos lá. Princípio da oportunidade. Acertou, miserável. Oportunidade significa dizer que o cara não é obrigado a ingressar com a queixa-crime, certo? Na justiça. Ele tem apenas a oportunidade de fazer isso. E ele escolhe se quer ou não fazer. Então, princípio da oportunidade rege sim a ação penal privada. Beleza? Vamos lá, volta lá. Cadê? Onde é que volta? Intranscendência. Ok, a gente já viu aqui, ó. A intranscendência é dizer que essa ação penal não pode passar da pessoa que cometeu o crime, porra. Né? Não pode punir outra pessoa, a não ser o cara que cometeu o crime. Indivisibilidade. Ok, a gente já viu aqui, ó. É indivisível, você não pode escolher as pessoas contra as quais quer acionar a justiça através de uma ação penal privada. Vai ter que ser contra todas, é indivisível, beleza? Disponibilidade, exatamente. A ação penal privada, ela é disponível, você pode dispor, desistir, deixar para lá essa merda, beleza? Então a gente já encontrou a alternativa certa. A alternativa certa seria aqui a letra D, de dado, de doido, de delta, ou, se você não estudou, D, de Deus. Que Deus tenha piedade de você, beleza? A alternativa correta, letra D, segue para a próxima questão. Tá aqui, ó. Você pode printar, né, ler direitinho, tudo direitinho, tem os conceitos, tudinho aqui. Tem até o biso, ó. Ação penal privada, ODIN, que é ODIN? Oportunidade, disponibilidade, intranscendência, indivisibilidade. Então, dá pausa e dá uma lida aí, bisonho. Vamos seguir para a gente não se alongar muito nessa aula. No tocante às garantias constitucionais aplicáveis ao quê? Ao processo penal. E garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal. Todos os julgamentos dos órgãos do poder público serão públicos e fundamentadas todas as decisões. Beleza, isso aqui é a regra. Sobre pena de nulidade. Beleza. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes e seus advogados. Exatamente. A lei pode sim limitar a presença das partes em determinados atos. Por exemplo, um crime de estupro, né? Imagina um exame lá de sexológico. Porra, vai as partes tudinho vão participar dessa merda? Claro que não, porra. Fere a intimidade e a vida privada, beleza? Então, pode sim limitar a presença em determinados atos. As próprias partes e seus advogados, mas não somente a estes. Estes ele está se referindo a advogados. Está dizendo o seguinte, o juiz não pode limitar somente aos advogados participar de algum ato. E a questão está o quê? Errada. Pode sim, meu amigo. O juiz pode dizer, ó, as partes vão participar desse ato, menos os advogados. Pode, é a lei que diz isso, beleza? Então, vamos lá. Letra B. O civilmente identificado jamais pode ser submetido à identificação criminal, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal. Errado por conta desse jamais.
O que a Constituição fala, né? Lembrando que a gente está aqui, ó, garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal. Então, isso tu estudou no processo penal e tu estudou dobrado lá no direito constitucional. Lá no direito constitucional diz o seguinte: o civilmente identificado, a regra é que ele não será submetido à identificação criminal. Essa é a regra. Mas diz lá, salvo quando a lei permitir. Salvo nos casos em que a lei permitir. Então pode, velho. Mesmo que o cara tenha se identificado civilmente, ele pode ser submetido à identificação criminal. Não é em qualquer caso, é nos casos que a lei permitir, conforme a Constituição Federal. Letra B, errada. Letra C. O preso tem direito à identificação do responsável por sua prisão, certo? Mas nem sempre por seu interrogatório policial. Ué, errado. O fela da mãe do preso, o bandido, alma cebosa, ele tem direito sim à identificação dos responsáveis pela sua prisão e pelo seu interrogatório. Como assim, professor? Como assim? Me diga. Ó, eu, policial civil, Operação Malhas da Lei, eu já cumpri mais de 300 mandados de prisão em busca e apreensão lá na minha equipezinha, equipe Bravo, vibrando, certo? O que era que acontecia? Quando a gente prendia o cara, se o cara quisesse, ele dizia, eu quero saber como é o nome do pessoal que me prendeu. Tem direito. Um nome completinho, tá lá, ó, José Everton da Silva Mota, foi ele que lhe prendeu. Quem mais? João, Tony e César, tá lá. Foram esses que lhe prendeu, que realizou a sua prisão. Lá na delegacia, às vezes, a gente levava para ser interrogado, né? Quando dava flagrante, alguma coisa, ou quando o delegado dizia, ó, eu quero ver esse cara. Então, ele foi interrogado pelo delegado. Ele também tem direito de saber a identificação do delegado que interrogou ele. Então, isso é direito do preso. E aqui está errado essa porcaria, porque diz, não, nem sempre o direito de saber quem foi que fez o seu interrogatório. Está errado, beleza? No tocante às garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação são garantias exclusivamente aplicáveis à ação penal. Não é exclusivamente à ação penal. Pode ser também aplicado aos processos administrativos. Olha para mim. No processo administrativo não é uma ação penal. Não é um processo penal, por exemplo. É um processo administrativo, já está dizendo. Mas também tem que ser garantida a celeridade no processo, certo? A garantia e os meios para garantir a celeridade do processo, ou seja, que o processo role rápido. Na prática, professor, um processo demora pra cacete. A gente tá falando em prática não, Bison, a gente tá falando em prova. Falando nisso, meu cabelo tá assanhado só, vindo em moto. Foda-se. Então, não é a letra D a resposta. Elimina todas essas, sobrou apenas a letra S, seu bisonho. Marca porque não tem outra. A garantia do juiz natural é contemplada, mas não só na previsão de proibição de juízo ou tribunal de exceção. Essa questão, quando dessa vírgulazinha aqui, ficou uma porcaria, né? E eu conferi, realmente tem essa vírgula, ficou um texto mal desenhado. Mas a garantia do juiz natural é contemplada, sim, pela Constituição. Ó, no tocante às garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, a garantia do juiz natural é contemplada, certo, mas não só na previsão de proibição de juízo ou tribunal de exceção. Beleza, não só nisso. Por quê, professor? Passa, que eu botei aqui para tu, ó. Tem duas garantias constitucionais ligadas ao princípio do juiz natural. A primeira delas é, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então tem que ter uma autoridade previamente estabelecida para aquele caso e você não pode ser julgado por outro a não ser por ele, certo? Primeira garantia constitucional quando se refere à garantia do juiz natural. Segunda, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, depois que você cometeu o crime, não pode ser construído um tribunal de exceção para punir você.
né? Você cometeu o crime lá, aí agora vamos construir um tribunal de exceção para julgar esse cara? Não pode, beleza? Não pode, aqui, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Então são duas vertentes, duas garantias constitucionais ligadas a esse princípio. A garantia do juiz natural é contemplada, beleza, mas não só na previsão de proibição de juiz ou tribunal de exceção. Tá aqui, ó, juiz ou tribunal de exceção, mas tem também a previsão de que ninguém será sentenciado se não for pela autoridade competente. O cara que matou um dolosamente vai ser pelo juiz do tribunal do júri. Tribunal do júri, né? Na verdade, vai ser pelo tribunal do júri que ele vai ser processado, beleza? Vamos lá. Opa, volta para lá. Próxima questão, bisonhão. A Lei 13.964 de 2019. Que lei é essa? Que lei é essa? Isso mesmo, garoto. Tá sabido, hein? É a lei de quê? Pacote anticrime miserável. Essa porra mesmo. Bora lá, ó. Entre várias alterações na legislação, inclui o artigo 3º-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação, ou seja, o juiz não pode agir na fase da investigação, certo? E a substituição da atuação probatória no órgão de acusação. É proibido também aqui a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Tranquilo. Mas o que ele quer? Vamos ver. Portanto, desde a alteração supracitada, está expressa na legislação processual penal a escolha pelo sistema processual acusatório. Beleza. Nas alternativas a seguir, enumeram-se algumas características desse sistema. Ó, ele quer saber nesse rolo todinho aqui, um negócio desse tamanho, sem necessidade. Ele quer saber, no sistema processual acusatório, que é o sistema adotado pelo Brasil, certo? Quais são as características, exceto uma delas? Então vamos lá. Separação entre as funções de acusar, julgar e defender. Ok, isso são, na verdade, características do sistema processual acusatório, né? O Ministério Público acusa, o juiz julga, o advogado ou o defensor público defende. Então, aqui está certo, mas ele quer a exceção, ele quer a questão errada, a alternativa errada. Os princípios do contraditório e da ampla defesa que informam todo o processo. Ele está dizendo o seguinte, ó, exceto os princípios do contraditório e da ampla defesa que informam todo o processo. E aí, certo ou errado? Ô, bisonho, claro que está correto. Então, não é a questão que a gente quer. Presta atenção, quando ele diz aqui, ó, a exceção de uma, ele quer a questão errada. Essa letra B diz que os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser garantidos. Com certeza, no processo penal, porra, todo mundo sabe que tem que garantir o princípio da ampla defesa e do contraditório, beleza? Mas vamos lá, ó. Letra C. Exceto a possibilidade de o juiz produzir provas para dirimir dúvidas. Ei, o juiz pode produzir provas? Peraí, que porra é essa? Ei, a alternativa que a gente está procurando é a letra C. Porque é a única que está o quê? Errada. Então é isso que ele quer, ó. São características menos, exceto a letra C. Ei, o juiz não pode produzir provas. É proibido. O juiz pode solicitar a produção de provas. Mas o próprio juiz produzir provas, o sistema processual acusatório proíbe que o juiz produza prova, porra. Um acusa, outro julga, o outro defende. O juiz está para julgar e não para produzir provas para dirimir suas dúvidas. Ele pode solicitar a produção de provas, mas ele próprio produzir, negativo, beleza? Então a gente achou a alternativa. A publicidade dos atos processuais como regra, beleza, tem exceção, né? A gente já viu.
A imparcialidade do julgador. O juiz fica equidistante do conflito de interesses instaurado entre as partes. Exatamente isso. O juiz tem que ser imparcial, meu amigo. O juiz não pode pender nem para um lado nem para outro. Então aqui a gente tem como resposta a letra C, que é a única que está errada. O juiz não pode produzir provas, beleza? Segue o jogo, bisonhão. Aqui, ó, gabarito letra C. O juiz pode determinar a produção de provas, mas produzir provas, negativo. Próxima questão, facinho, facinho. Ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio, traduzido por essa afirmativa, é o princípio da ampla defesa, nada a ver. Paridade de armas, plenitude de defesa, presunção de inocência. Meu velho, se tu errou essa questão, tu merece uma pisa, negão. Qual é o princípio que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? É o princípio da não culpabilidade, ou chamado de presunção de inocência. Você pode chamar das duas formas. Presunção de inocência, que é o caso da questão, ou princípio da não culpabilidade, beleza? Foda-se o jeito que tu quer chamar, problema teu. Opa, gabarito, letra D. Princípio da presunção de inocência é responsável... Oxê. Cadê? Que merda é essa? Tá errado o gabarito aqui, hein? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É a letra D mesmo, porra. Eu que falei errado. Letra D. Beleza. Mas por que botaram plenitude de defesa? É errado. É a letra D. Vota presunção de inocência. Beleza? Foi só na hora de digitar aqui. Que porra é essa? Mas aí o gabarito é a letra D mesmo. Beleza? O princípio da presunção de inocência é responsável por tutelar a liberdade dos indivíduos. Ó, tu dá pausa e lê essa merda aqui, porque eu já falei. Sobre os princípios constitucionais penais e processuais penais, é incorreto afirmar... Ei, cuidado, bicho. Quando tem assim incorreto, tu tem que ler isso aqui 1000 vezes, grifar, marcar. Por quê, bicho? Tu lê a primeira correta e já marca, já pensa que é a resposta. Mas aqui eu quero a incorreta. Princípios constitucionais penais, beleza. O princípio da legalidade veda a criação judicial de tipos penais por decisão judicial. Exatamente, é proibido criar um tipo penal, criar um crime por decisão judicial. Não pode. Salvo na hipótese em que há mandado expresso de criminalização. Puta que pariu, essa questão já é a errada. Está procurando a incorreta, então a gente já achou a incorreta. Deixa eu só conferir aqui, ó. Letra A é o gabarito. Como é que pode? Olha para mim, ó. Para criar um crime e combinar uma pena, somente através de lei em sentido estrito. Decisão judicial não cria crime nem combina pena. Ah, professor, mas o STF comparou aí o crime de... como é o nome? De coisa lá, de maltratar os viados, porra. Como é o nome, Austin? Sim, o crime de homofobia não existe no Código Penal. Não existe uma lei tipificando o crime de homofobia e o STF disse que é equiparado ao crime de racismo. Racismo não, é preconceito de raça, cor, etnia, etc e tal. Ou seja, criaram um crime através de uma decisão judicial. Mas isso pode? Não. Ô professor, e como é que o STF faz? Mas aqui a questão está errada. Eu não quero saber o que o STF faz, a não ser que a prova diga, segundo o STF, pode fazer qualquer merda. Aí você vai dizer, o STF pode cagar na Constituição, beleza? Só que você não pode cagar na sua prova. Então, gabarito letra A, o resto está tudo certo. Olha lá, ó. Ao lado dos direitos e garantias em favor dos acusados, o artigo 5º da Constituição traz mandados expressos de criminalização, conferindo a legitimidade à tutela penal. Mandados expressos de criminalização é quando a Constituição diz que o racismo é crime, quando diz que a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático é crime. Então, isso são mandados expressos de criminalização, pô. É a Constituição dizendo que aquela porra é crime e que a lei penal tem que punir, beleza? Então, tá certíssima. Letra C. O flagrante de crime permanente
permite o ingresso não autorizado em casa alheia. Exatamente, bicho. Flagrante é flagrante. Se é flagrante, pode entrar sem autorização, afastando a garantia de inviolabilidade domiciliar. Exato. Mesmo no período noturno, exatamente. Não importa se é dia, noite ou madrugada. Está acontecendo um flagrante, pode entrar na casa sem permissão do morador, beleza? Então, tá certinho, letra C, volta lá. Textualmente, a Constituição da República de 1988 não dispõe sobre a garantia da não autoincriminação, mas apenas sobre o direito ao silêncio. Exato, você pode dizer, não, professor, o direito constitucional garante sim a não autoincriminação. Ei, o princípio da não autoincriminação, ele está implícito no direito ao silêncio, porra. Isso daí não está escrito na Constituição, né? Todos têm direito a não autoincriminação. Não tem dizendo isso. Tu já ouviu isso? Deixa de ser bizonho, porra. Já leu isso na Constituição? Não. Mas tu já ouviu isso em algum lugar. Exato, é porque do princípio do direito ao silêncio, né? Presume-se, tá lá implícito, embutido, escondido, a não autoincriminação. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Por isso que você tem direito de ficar calado. O juiz vai dizer, foi você que matou, aí tu. Foi você que fez isso? Pode. É o princípio da não autoincriminação implícito na Constituição Federal, beleza? Então, o gabarito, não tenho dúvidas que a letra A tá aqui. Printa e lê essa porra. Ou dá pausa, beleza? Em caso de alteração legislativa do Código de Processo Penal, a gente está falando de processo penal, presta atenção, que traga apenas disposições de direito processual, apenas disposição de direito processual, é correto afirmar que a referida alteração legislativa será aplicada com ressalvas, respeitando a irretroatividade da lei maligna? Não, bicho, isso aqui é no direito penal, beleza? No processo penal não se aplica dessa forma, seu bisonho. No processo, você não pode confundir o direito penal com o processo penal. Presta atenção. Vai lá de novo no slide. Tá errada a letra A, beleza? Apenas quando se iniciar uma nova fase processual, sendo certo que as fases são postulatória, instrutória, decisória e recursória. Essas fases estão corretas. São exatamente essas fases do processo. Porém, quando ele diz apenas quando se iniciar nova fase processual, é que a nova lei processual penal vai ser aplicada. Errado. A depender do caso concreto, podendo as partes solicitar manutenção do regimento anterior. Agora foi que fudeu. Negativo. Se tem uma lei nova, ela vai ter que ser aplicada desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sobre a égide da lei processual anterior. Então a resposta aqui seria letra E. Olha para mim, Toda vez que tiver uma lei processual penal nova, ela vai ter que ser aplicada desde já. Independentemente se vai ser melhor ou pior para o réu, não importa. O que importa é os atos que já foram praticados conforme a lei antiga permanecem válidos. Não vai mexer nessa merda. De hoje em diante, que foi quando a lei entrou em vigor, usa-se a lei nova, ainda que ela seja pior para o réu. Eu estou falando da lei processual penal e não da penal, beleza? Processual penal. Essa é a regra. Vai lá e vê o gabarito. Aí, letra E. Desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sobre a égide da lei processual anterior. Beleza? Teoria do tempus regit actum. O tempo rege o ato. Beleza? Dá uma pausazinha e lê aí para tu ficar ligadão. Mas tá aqui, artigo 2º. A lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Pronto. Não tenho que questionar, beleza? Vamos lá, tá quase terminando. Segura aí. Processo penal respondendo o simulado que a gente aplicou aqui no CPEM. No curso de investigação criminal para apurar a prática de crime sexual por parte de Adonis,
A autoridade policial notou que o investigado apresentava sinais de insanidade mental. Ou seja, estava meio abestalhado, era um boi de tabaco, estava parecendo um doido. Estuprou alguém, mas estava parecendo um doido. Nesse sentido, havendo dúvidas sobre a integridade mental de Adonis, a instauração de incidente de insanidade mental, letra A, não poderá ser determinada na fase de inquérito, pois é incabível nesse momento. Claro que cabe, porra, na fase do inquérito, com certeza. Poderá ser determinada na fase de inquérito diretamente pelo delegado de polícia de ofício. Epa, o delegado de polícia não pode determinar a realização de um exame de sanidade mental, não. Ele tem que solicitar ao juiz, só o juiz pode. Poderá ser determinada na fase de inquérito pelo juiz, mediante representação do delegado de polícia. Ok, achamos a resposta correta, letra C. Vê, se na fase da investigação policial o delegado verificar que o cara é meio doido, rapaz, esse cara não gira bem do juiz, não. Ele pode sim solicitar, certo? Representar ao juiz para que o juiz autorize, determine a realização de um exame de sanidade mental, beleza? Pode. Então tá aí, resposta letra C. Tá aqui o comentário, né? Artigo 149 do Código de Processo Penal, e você dá pausa e lê, né? Tá até destacado aqui, ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Próxima questão. A autoridade policial recebeu denúncia anônima, grifa que isso aqui é importante, denúncia anônima sobre a existência de um grupo que se destinava a praticar roubos a agências bancárias. Limpezinha. Diante da notícia recebida, com base no entendimento de tribunais superiores, a autoridade policial terá discricionalidade para instaurar ou não o inquérito policial? Negativo. Denúncia anônima, chamada de denúncia apócrifa, não autoriza a instauração de inquérito. E ainda mais, imagina o delegado ter discricionariedade para instaurar ou não. Que merda é essa? A autoridade policial não poderá adotar qualquer medida por tratar-se de denúncia anônima. Aí também é demais, né? O cara chega lá com a denúncia, eu sei onde tem uma quadrilha ali que tá assaltando o banco. Aí o delegado ia dizer, deixa pra lá, eu não posso fazer nada. Claro que não. Mas vamos lá para a letra C? Tá quase terminando. Mestre, tamo junto, viu? Deverá realizar diligências preliminares para averiguação antes de instaurar um inquérito policial. Exatamente a resposta da questão, meu amigo. Toda vez que o delegado recebe, a autoridade policial recebe uma denúncia anônima, chamada também de apócrifa, o delegado deve realizar diligências preliminares para saber se aquela denúncia realmente é válida, se existe aquela situação. Depois dessas diligências preliminares, aí quando ele observar que realmente existe essa possibilidade, ele pode instaurar um inquérito e iniciar as investigações, beleza? Então tá aí a resposta, letra C, deverá realizar diligências preliminares para averiguação antes de instaurar um inquérito policial, certinho? Tem aqui, uma explicaçãozinha, certo? A gente pegou a maioria lá do concurso, né? Tem que citar aqui. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Atenção! A Lei Processual Penal veda expressamente o uso de interpretação extensiva e analógica. Certo ou errado? Olha para mim. Certo ou errado? Errado. Não veda expressamente, certo? A gente sabe que não pode, em algumas situações, utilizar a interpretação extensiva ou analógica, mas isso não está expressamente prevista na Lei Processual Penal. Então, tem essa diferença. Volta lá. Letra B. O princípio processual penal da territorialidade, não confunde o processo penal com um penal, beleza? É regra que assegura a soberania nacional.
Exatamente, porra. O princípio da territorialidade assegura a soberania nacional. Mas vamos ler o resto? Pois não convém ao Estado brasileiro aplicar normas procedimentais estrangeiras para apurar e punir delitos ocorridos dentro do território brasileiro. Lógico que não. Então a questão está certíssima. Está dizendo o seguinte, bicho, o princípio da territorialidade é regra para o processo penal. E diz que dentro do nosso território, a lei que deve ser aplicada é a nossa lei processual penal. Porque para a gente não interessa aplicar uma lei estrangeira, porra. Isso é a regra. Aqui está dizendo que é regra. Tem exceção? Tem. Mas a questão está dizendo que isso é a regra. Está certo ou está errado? Claro que está certo, Bisonho. Resposta, letra B. Segue para a próxima questão. Feito eu disse, ó. Dá uma pausazinha. Lê aqui para reforçar. E quando você precisar de qualquer coisa, um curso online, uma apostila, a gente tem também isoladas de matemática, de direito, de tudo. Entra lá no nosso site e dá uma olhadinha, pô. Segue a gente também aqui no Instagram. A gente também tá com o WhatsApp para atendimento, ó. DDD 81 973105354. E aí, meu amigo, você vai ter contato direto com a gente aqui do CPEM. A gente tem vários consultores só em QAP esperando você falar para eles responderem e tirar todas as suas dúvidas. Fala com a gente pode te mandar aí um edital verticalizado, um cronograma, dependendo do concurso que você estuda. A gente tem alguns cronogramas, a gente manda para você também, beleza? E ó, daqui a pouco tem a resolução de direito administrativo. Tamo junto, galera. Até a próxima.